Carta aos Gálatas. Paulo escreveu a carta aos Gálatas durante a terceira viagem missionária, na qual ele revisitou as igrejas fundadas durante a segunda viagem na Ásia Menor, na Turquia e na Europa, Grécia. Talvez a tenha escrito no inverno de 57 e 58 depois de Cristo, quando enviou de Corinto a carta aos Romanos, que expõe em forma mais sistemática as mesmas ideias. No relativamente pequeno lapso de tempo que passou depois da última visita, os Gálatas, gentios não judeus, ouviram judeus ou judeus cristãos radicais que ensinavam a observância das prescrições rituais da lei de Moisés, a começar pela circuncisão. Ora, antes de se tornarem cristãos, os Gálatas não eram judeus, mas gentios, pagãos. Para Paulo, isso era algo que Cristo não exigia, um retrocesso aparentemente provocado pela saudade de uma religião que desse mais trabalho que a singeleza da fé, agindo pelo amor. Podemos conferir em Gálatas 5:6. Queriam fazer algo para Deus, enquanto este só deseja que amemos os nossos irmãos. A salvação que Deus nos propicia em Cristo é de graça. Graça e liberdade são os conceitos-chave desta carta. Deus não teve nenhuma obrigação para conosco e não lhes podemos pagar aquilo que Ele nos fez em Jesus Cristo. Só podemos observar Sua palavra, que irrompe em nossa vida como irrompeu na de Paulo. E esta palavra é a palavra da caridade, que somos chamados a praticar, não por obrigação, mas livremente, como herdeiros da promessa de Deus, que agora passou para todos os povos. Vejamos o conteúdo geral da carta aos Gálatas. A carta se divide em duas partes, ambas introduzidas por uma crítica da imaturidade da fé dos Gálatas. Os desenvolvimentos são muito espontâneos, apaixonados, até difíceis de captar em um esquema. Vejamos o esquema. A primeira parte, capítulo 1, 2 a 21. Do capítulo 1 a 10, é a introdução, o evangelho desvirtuado. Depois do capítulo 1, 11, capítulo 2, 10, fala da missão de Paulo aos pagãos. Do capítulo 2, 11 a 21, vai falar do fato da vida, Pedro e o evangelho de Paulo. Na segunda parte, que vai do capítulo 3, 1, 6, 18. Do 3, 1 a 5, faz a introdução, o retrocesso dos Gálatas. Do capítulo 3, 6, do capítulo 4, 7, trata do regime da fé e o da lei na história da salvação. Capítulo 4, 8, capítulo 5, 12, faz uma exortação, não voltar à escravidão. Capítulo 5, 13, depois do capítulo 6, 10, fala da a verdadeira liberdade, fruto do Espírito. E depois temos a conclusão do capítulo 6, 11, 18. Vejamos agora os temas específicos desta mesma carta, da carta aos Gálatas. Primeiro, o único evangelho numa época de pluralismo. É bom lembrar que, para quem entendeu o que Jesus veio fazer, ele é um marco no caminho e, através desse marco, não se pode retroceder. A superação realizada por Jesus em relação à salvação pela lei de Moisés não pode ser invalidada por nenhuma outra mensagem. Também hoje, a loucura da cruz de Cristo é o marco do único evangelho. Toda a salvação passa por aí. O ponto 2, a liberdade cristã. Cada geração inventa suas obrigações, inclusive em matéria de religião. Sempre de novo é preciso reavaliar as regras que se amontoam para ver se elas encarnam a fé salvadora em Cristo e o amor fraterno. Resumo de
toda a moral. Em função destes princípios, devemos agir com coragem e liberdade. É isso que devemos esperar. Ou seja, é isso que Deus espera de nós. No ponto 3 dos temas específicos da carta aos Gálatas, a fé agindo pelo amor. Crer não é dizer amém a dogmas, mas comprometer-se com Jesus e seu exemplo de vida e morte. Seu dom da própria vida ensina-nos que amar o próximo é ao mesmo tempo a prova de que temos fé e o resumo de toda a moral. Conferir Gálatas 5, 6, depois o versículo 14. No ponto 4 do temas específicos, os frutos do Espírito. Em vez de um código moral intrínseco, a prática cristã é o fruto da inspiração de Deus que se recebe quando se vive a fé em Cristo. Quem realmente crê em Jesus e vive de seu Espírito, abrindo-se na oração e comprometendo-se na prática, viverá como descreve Gálatas 5, 22, 23.